Olá, amigos, sejam bem-vindos a esse primeiro vídeo aqui do nosso canal, Jesus, Salvador do Mundo. E a gente vai iniciar com o primeiro vídeo falando sobre um assunto de grande relevância para todos nós, né? Independente da nossa crença, se somos ou não cristãos, ou de outra religião, ou até mesmo se somos ateus. O fato é que todos nós vamos passar um dia pela morte. E poucos, né, dentre milhões dos seres humanos, eles eles deixam de pensar isso, né? Essa é uma preocupação comum entre todos os humanos. Alguns deles pensam que haverá uma vida futura, né? Outros acreditam que há uma continuidade e imaginam, né, e se perguntam se nessa continuidade será uma vida de felicidade ou de tristeza. Então, poucas pessoas eles encontram ali uma resposta satisfatória, né, para essa pergunta: onde eu passarei a eternidade? E também outra pergunta que fica em evidência é, né, o meu destino eterno, ele é determinado inalteradamente no momento da morte, né? Porque se isso for verdade, muitas perguntas, né, elas vão surgir em relação à justiça e ao amor de Deus, né? Visto aí que muitos, né, milhões de pessoas morreram sem jamais terem, né, uma oportunidade real de se arrependerem aí de más obras. Muitos desses indivíduos, né, pelos padrões do mundo, eles são indivíduos bons, nobres, né, porém nunca professaram ser cristãos, né, são bons vizinhos, são pessoas corretas nos tratos comerciais, sempre estão dispostos a ajudar outras pessoas em necessidade. Porém, né, ainda assim, pelo conceito tradicional, né, de cristianismo, mesmo esses indivíduos, eles não são tão bons suficientes para ir para o céu quando morrerem, né, pelo fato de não serem cristãos. Porém, também, né, reconhece-se que esses indivíduos eles também não são tão maus assim, né, para se perderem para sempre, né, no que se acredita aí na crença tradicional de um tormento eterno, né. E até mesmo no meio daqueles que se dizem cristãos, né, alguns deles, eles admitem francamente que eles não vivem, né, de um modo assim tão cristão, tão consagrado, né, mas que mesmo assim eles não mereceriam ali uma condenação eterna, num tormento eterno. Então conta-se aí uma história, né, para ilustrar esse caso, de uma pessoa, né, que ele teve um sonho, né, e nesse sonho ele sonhava que ele tinha morrido, e ele se encontrou ali na presença do juiz de todos. E aí, ao ser perguntado, né, sobre a sua situação lá na igreja, ele não conseguiu responder com absoluta certeza, né. Ele havia gostado de estudar a Bíblia, mas pelo visto, né, quando os ânimos dele, se acirravam, né, em situações que ele passava ali por pressão, ele não conseguia se controlar, não conseguia controlar o seu linguajar, as suas obras, e acabava ali pecando nessas situações, né. E aí essa situação, no sonho dele, estava impedindo ele de entrar no céu, né, porque ele não foi, digamos ali, bom o suficiente. Então, segundo essa história, né, essa pessoa ela acordou gritando, né: "Não me mande para o inferno", né, então com aquele medo de ser levado ali para um lugar de tormento eterno, onde ele ficaria ali sofrendo, né. Isso é uma história, né, é uma história para ilustrar o caso, mas ele ilustra muito bem, né, o caso de que muitas pessoas não têm certeza, né, do que vai acontecer numa vida futura. Também, né, é um fato que a gente pode reconhecer que milhões de pessoas, elas já morreram aí na história humana, sem terem jamais ouvido o nome de Jesus, né, que é o único nome, segundo a Bíblia, que foi dado debaixo do céu ou entre os homens pelo qual nós podemos ser salvos. E aí fica uma pergunta: o que vai acontecer com essas pessoas, né? Então é apropriado que tanto nós crentes quanto aqueles que não são crentes, né, reflitam sobre esse assunto do que acontece realmente após a morte. Porque trata-se, como eu disse, de algo que a gente vai encarar um dia, né, uma hora a morte, com a sua foice, ela vai bater na porta de cada um de nós. Então, nessa apresentação e nas demais que vão se seguir, o que a gente vai considerar, né? A gente vai considerar se existe base bíblica para alguém realmente ter medo de ir para o inferno e ser eternamente torturado por demônios à prova de fogo, que é o grande medo que muitas religiões ditas cristãs ensinam para os seus membros.
né? Então, diante dessa questão, dessa pergunta, a gente precisa se questionar onde a gente encontra uma resposta verdadeira e válida. Em quem a gente vai confiar como nossa fonte? Será que são os pastores das igrejas, os padres da Igreja Católica ou os líderes religiosos das igrejas? Né? Então, o que a gente traz aqui é a nossa base de resposta para essa pergunta não é nenhuma dessas três fontes, mas é a fonte chamada Bíblia, que, segundo ela, é considerada a palavra de Deus, ou seja, a voz de Deus. Então, a gente vai examinar esse assunto puramente dentro da Bíblia e esperamos que esses argumentos possam esclarecer esse assunto para você. Então, usando a Bíblia, né, a gente vai examinar o seguinte: de onde vem a palavra inferno? Né? Então, essa palavra inferno, no Velho Testamento, é, ela é uma tradução de uma palavra hebraica, né, a língua original é o hebraico e o aramaico, no qual a Bíblia foi escrita. A palavra original é essa que está mostrando aqui no vídeo, Sheol. Né? A gente pronuncia em português aqui, Sheol. Essa palavra ela aparece 65 vezes no Antigo Testamento, na versão King James, que é uma das versões aí muito conhecidas da Bíblia em inglês. Então, olha só o que aconteceu, né? Quando essa palavra Sheol ela aparece no texto original, o tradutor ele traduziu 31 vezes essa palavra pelo termo inferno. Então, onde se lê Sheol no texto original, o tradutor em 31 vezes traduziu como sendo inferno. Nas outras 31 vezes que essa palavra apareceu lá no livro original, o tradutor traduziu como sendo sepultura. E em 3 vezes ele traduziu essa palavra como sendo abismo. Então aqui a gente começa a entender um pouco, né, de onde vem a confusão sobre o significado real da palavra inferno. Então, até o momento, a gente está considerando aqui pela Bíblia que inferno no texto original é Sheol. E que o tradutor, ele traduz algumas vezes como sendo inferno, outras vezes como sendo sepultura e outras vezes como sendo abismo. Mas observe que a palavra original, o significado original, ele não muda, né? Quem está mudando o significado é o tradutor. Em algumas vezes colocando inferno, outras vezes sepultura e outras vezes abismo. E esse é um dos motivos, né, do porquê hoje existe tanta confusão para entender realmente o significado do inferno. É porque alguns tradutores foram influenciados por crenças pré-estabelecidas e acabaram traduzindo diferente a palavra conforme ele entendeu o que aquela palavra realmente queria significar. Então a gente pode ver algumas passagens aqui da Bíblia onde a palavra Sheol aparece. Por exemplo, no livro de Jó, capítulo 14, verso 13, Jó diz assim: Quem dera me escondesses no Sheol, e me ocultasses até que a tua ira tenha passado. O Salmo 6,5 diz: Pois na morte não há lembrança de ti. No Sheol, quem te louvará? Então olha só que interessante. Essa palavra Sheol, ela não muda, mas o tradutor às vezes substitui ela pelo significado de inferno, né? Então, aqui vai ficar uma pergunta em evidência. O que de fato significa esse Sheol? O que é esse Sheol? Por que o tradutor está usando a palavra inferno no lugar de Sheol? Para começar a responder essa questão, vamos ver a primeira vez, né, que foi usada essa palavra Sheol e o que ela queria de fato significar. Nós encontramos isso no capítulo 37 de Gênesis, no versículo 35, aqui está na Bíblia, versão Almeida corrigida e fiel, que relata Jacó, né, Israel, chorando, né, porque ele ficou sabendo que o seu filho José possivelmente teria sido morto, né, por uma fera, como os irmãos dele contaram isso para o pai. E aí ele lamentou muito. E olha só o que ele disse nesse momento. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado, e disse: Olha só, porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. Essa palavra sepultura, no texto original ali da Bíblia, é a palavra Sheol. Então, eu trouxe aqui um trecho aqui do texto em hebraico. E aqui eu destaquei ali no quadradinho vermelho a palavra sepultura. Você pode ver que essa palavra sepultura é essa palavra hebraica Sheol. Então, o tradutor aqui, ele traduziu como sendo sepultura. Mas como a gente viu ali anteriormente, o tradutor, ele não manteve essa constância na tradução. Algumas vezes ele traduzia como sepultura e algumas vezes como inferno.
Então, para entender o significado de Sheol, né, quando Jacó usou Sheol, é inconcebível, né, a gente pensar, né, porque ele era um homem, segundo a Bíblia, fiel a Deus, que recebeu promessas, né, é inconcebível a gente aceitar que eh, Jacó estava esperando, né, de que quando fosse morrer, de quando ele alcançasse a morte, o filho dele alcançou a morte também naquela situação, que eles iriam para um lugar de tortura, né, como hoje o inferno ele é explicado dentro das igrejas, né, frequentemente. Então aqui a gente já começa a entender que Sheol não é um lugar de tortura, não é um lugar de fogo que tortura a pessoa, mas sim um lugar para onde os fiéis do passado eles esperavam ir. Então fica a pergunta que a gente vai responder nos próximos vídeos. Que tipo de inferno era realmente o lugar para o qual Jacó esperava ir? Ele esperava ir para o inferno. Olha só, uma das revelações interessantes, né? O próprio Jacó, ele esperava ir para o Sheol. E o Sheol, segundo o tradutor, alguns tradutores, é inferno. Então a gente pode afirmar que Jacó, um homem fiel, ele esperava ir para o inferno. Mas então a pergunta é: que tipo de inferno que ele esperava ir? Então a gente vai responder isso nos próximos vídeos. Mas como resumo desse vídeo, a gente viu que os fiéis do passado, como Jacó, eles esperavam ir para o Seol, ou Sheol, inferno. A gente viu ali no livro de Gênesis. E vimos também que os mortos, eles vão para o Sheol, que pode ser traduzido também como inferno. Então, para responder e entender melhor, né, o verdadeiro significado do que é o inferno, a gente vai considerar nos próximos vídeos os seguintes tópicos. A oração de Jó, que foi um homem fiel, ele falou também sobre o inferno. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o inferno, que ela mostra que o próprio inferno ele vai ter um fim. Vamos ver o uso da palavra inferno no Novo Testamento, o uso de uma outra palavra relacionada ao inferno, que é o Hades. Nós vamos falar sobre as chaves do inferno, também descrito na Bíblia. Vamos entender melhor onde que iniciou o erro, né? Por que que existe esse entendimento errado sobre o verdadeiro significado do inferno, de onde veio esse erro. Vamos falar sobre o sono da morte, né, que Jesus falou do seu amigo Lázaro, que ele estava dormindo quando ele morreu. Então vamos entender isso. Vamos falar sobre a necessidade do sacrifício de Jesus, né, que aqui está um assunto principal, na verdade, né, quando a gente fala da morte, que é a esperança de sair da morte. E essa esperança ela vem por meio do sacrifício de Jesus. Vamos falar também sobre a purificação antes da morte. E relacionado a isso, para a gente compreender melhor o assunto do inferno, a gente precisa entender o reinado milenar de Cristo, descrito lá em Apocalipse. Está totalmente relacionado a esse assunto. E vamos ver também o que a Bíblia diz sobre os adormecidos que vão despertar da morte. Obrigado aí por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.